Olá, sou o Dr. Rubens Weinstein, sou professor regente da disciplina de Neurologia Infantil do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC. Sou também diretor científico da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a atualização do uso dos canabinoides na infância e na adolescência, que é o público que a gente está habituado dentro da neurologia infantil. Esses são meus potenciais conflitos de interesse, de acordo com a Anvisa. Sou speaker de alguns laboratórios, especialmente nessa palestra, não tenho nenhum conflito de interesse maior. Bom, para a gente falar um pouquinho de infância e adolescência, nós temos que lembrar quais são os principais transtornos do neurodesenvolvimento, onde exatamente a terapia canabinoide vai ter o seu efeito maior. Então, a deficiência intelectual, o transtorno do espectro autista, o próprio TDAH e, principalmente, dentro desses transtornos, as comorbidades, como ansiedade, sintomas depressivos, problemas de sono, hiperatividade, é isso que eu vou procurar estar conversando com vocês. Aqui, só para relembrar, em relação ao sistema endocannabinoide, que nós temos receptores espalhados pelo corpo todo, lembrando que existe uma concentração grande de receptores no sistema nervoso central e também no sistema imunológico. Isso vai fazer com que muitas das ações dos canabinoides tenham seu efeito. E aqui, um outro gráfico mostrando que a maior parte das propriedades terapêuticas cabe ao canabidiol, ao próprio canabidiol mesmo. Claro que todos os outros canabinoides são importantes, a gente sabe da importância do uso do THC, do tetraidrocannabinol, assim como, atualmente, temos utilizado muito o canabigerol, que é o CBG, e o canabinol, que é o CBN. Em relação a utilização, se a gente pensar nos endocannabinoides, especialmente o 2-AG-anandamida que a gente produz, atuação no sistema, nos receptores e aí com os efeitos biológicos. Quando a gente utiliza o fitocannabinoide, o caminho é similar. Então, ele vai atuar no sistema endocannabinoide, nos receptores e também promovendo os efeitos biológicos. Esse é um conceito importante para que a gente possa entender por que a ação dos canabinoides é tão importante e tão efetiva. E aqui um gráfico mostrando, então, quais seriam as evidências em relação ao número de pacientes e a força de evidência das diferentes patologias. Claro que a epilepsia intratável, a epilepsia refratária, hoje ocupa um lugar de destaque na terapia com canabinoides, mas a gente tem crescido muito tanto o espectro autista e outras questões, por exemplo, como dores crônicas, que podem afetar também indivíduos nessa faixa de idade. O TDAH, ele também está em estudo, né? Então, se a gente pensar, esses seriam as principais indicações com força de evidência. E aqui, se a gente pensar nos produtos, né, de derivados da cannabis, eu vou ter três principais produtos, não são os únicos, claro. O Full Spectrum, como o nome diz, ele vai ser extraído da planta inteira, então vai manter todas as características dessa planta. Então, ele tem o THC, tem o canabidiol, tem o canabigerol, o canabinol, e tem terpenos e flavonoides também compondo o efeito terapêutico da planta. O isolado seria, então, um óleo que só utilizaria o canabidiol. E, se a gente pensar no broad, retirando, então, o THC, que seria a substância psicoativa, nós vamos ficar com todos os outros componentes da planta, menos o THC, e, claro, a gente pensar no chamado efeito comitiva, que precisa ser ainda muito bem estudado, esclarecido,
entender por que todos os elementos da planta juntos podem ter esse efeito. Eu gostaria de chamar a atenção em relação a dois canabinoides, que seria o CBN, que é o canabinol, e o CBG, o canabigerol, porque hoje a gente já tem produtos com concentrações altas desses dois canabinoides e com ações bastante específicas em relação aos distúrbios, né, que eles, por exemplo, no canabinol, uma insônia, problemas de sono, dificuldades para dormir, e no canabigerol, até um efeito em relação à ansiedade, ao processo de atenção, do foco atencional, que tem também sido bastante utilizado. Aqui é um estudo, né, que foi feito, uma revisão sistemática e meta-análise pelo Lancet, e aí colocando que a concentração recomendada pela Anvisa é de até 0,3%. Eu vou fazer um parêntese, que enquanto trabalho com crianças, especialmente crianças, mais crianças e adolescentes, nós não costumamos usar óleos com concentração alta de THC, exatamente porque nós precisamos aguardar todos os estudos que têm relação ao efeito do THC a longo prazo. Então, a gente segue essa recomendação da Anvisa com produtos de até 0,3% de THC. Pensando em infância e adolescência, quais são as possibilidades? As epilepsias, o transtorno do espectro autista, paralisia cerebral e a deficiência intelectual. Essas são as principais indicações. Obviamente que a gente vai ter, por exemplo, tem pacientes com enxaqueca que têm utilizado cannabis, mas dentro do escopo que a gente pensa em termos de frequência, as maiores utilizações estão nesse quadro. E aí, se a gente pensar em termos de dose, né, pensar, por exemplo, na dose para a criança, um full spectrum você vai utilizar de 2,5 a 10 miligramas por quilo por dia, dividido em 2 tomadas. Um isolado, se só o canabidiol, já vai requerer uma dose muito maior, porque isso você vai contar só com o efeito do canabidiol, 10 a 20 miligramas por quilo por dia, também dividido em 2 vezes. No caso de adultos, e aqui eu deixei adultos, lembrando que você tem muitos adolescentes que já têm um físico de adulto, você pode usar como referência 25 a 100 miligramas 2 vezes por dia. E essa flecha está interessante, porque quando a gente começa a tratar com canabidiol, todo mundo coloca como uma terapia alternativa. E hoje não, hoje já é encarado como uma alternativa terapêutica, o que muda muito e, para nós, é algo muito importante, muito interessante que isso possa ser colocado. Em relação à introdução dos canabinoides, esse artigo, que foi feito junto o pessoal da medicina de Ribeirão Preto, com o professor Metulan, tudo, no sentido dessa curva em U, que seria uma curva de Gauss aí pela metade, lembrando que as doses iniciais são menores e, com o passar do tempo, nós vamos titulando as doses até atingir o ideal, que seria a dose terapêutica. Vejam que depois da dose terapêutica, se você continuar aumentando as dosagens, você pode perder o efeito ou ter o aparecimento de efeitos colaterais. Então, assim, vamos pensar o que esta curva quer dizer. Primeiro, que você deve começar com doses menores e ir aumentando gradativamente para que você possa atingir a melhor dose. E segundo, nem sempre uma dose maior é melhor. Então, ter isso muito bem sedimentado e conversar com o paciente em relação a isso é extremamente importante, uma vez que a gente vai ter possibilidade aí da ajuda, né, dos familiares ou do próprio paciente
no estabelecimento dessa dose terapêutica, dessa dose ideal. Esse é um artigo publicado em 2020 que fala sobre o canabidiol, mostrando efeitos benéficos importantes, como antioxidativo, anti-inflamatório e neuroproteção do cérebro, com um grande impacto na neurologia. Então, se a gente pensar em termos de neurologia, das epilepsias, no tremor essencial, e também em outros aspectos, por exemplo, como eu estava citando para vocês, a regulação do sono, do apetite, transtornos ansiosos, é importante que a gente possa entender que a terapia com canabinoide ela é bastante ampla. Por quê? Porque ela atua no sistema endocannabinoide e o sistema vai responder para as demandas do corpo. Claro que se a gente pensar lá nas síndromes epiléticas mais tradicionais, que têm sido bastante comentadas, que seria a síndrome de Dravet, a síndrome de Lennox-Gastaut e a esclerose tuberosa, eu diria que para vocês que foi onde tudo começa, mas não necessariamente nós vamos ficar restrito a essas três patologias, né, essas três epilepsias refratárias. Aqui é um artigo do professor Adi Aran, lá de Israel, quando ele fala que a utilização da a medicina canabinoide em crianças, e ele diz que existem provas muito importantes, robustas, do uso do canabidiol isolado, assim como depois, num próximo artigo, ele fala do canabidiol enriquecido, full espectro. Mas ele faz um alerta nesse artigo, ele faz um alerta, muitas famílias interessadas em produtos com teor elevado de THC. E ele diz assim: existe um risco especial para problemas neurocomportamentais graves. Então, ele não recomenda. A Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide, da qual eu, como comentei com vocês, eu sou diretor científico, nós não recomendamos a utilização de canabinoides com alto teor de THC. Não temos nada contra produtos artesanais, o problema é que os produtos artesanais, muitas vezes, não têm uma concentração definida do THC, portanto, isso é um risco para o desenvolvimento cerebral dessas crianças, então a gente não utiliza. Em relação a esse artigo, eu gosto muito porque quando ele fala o seguinte: problemas comportamentais severos em crianças com deficiência intelectual, sempre é uma dúvida dos indivíduos que diz, bom, mas se a criança é DI, como é que ela melhora, né? Então, ele coloca que a melhora principalmente do comportamento, uma vez que muitos indivíduos com deficiência intelectual têm dificuldades na crítica, em saber se colocar. Não existe nenhum problema maior, é que o indivíduo, por exemplo, vou dar um exemplo de um paciente meu, ele já está numa fase de adolescência de 17 anos e ele se descobriu sexualmente. Ele tem um quadro de T21, o que anteriormente a gente chamava de síndrome de Down. O T21, na verdade, ele, por exemplo, a hora que ele vai se masturbar, ele não importa o local que ele está. Então, recentemente, ele, no meio do shopping, resolveu se masturbar. Então, ali foi uma situação complicada, em que a família teve que intervir, porque ele não tem a noção. Exatamente isso que acontece com indivíduos que têm uma deficiência intelectual e que vão apresentar comportamentos inadequados dentro dos padrões que a gente utiliza, né, do comportamento. Muito bem. Esse é um artigo que é mais antigo, mas é muito interessante, porque o professor Rafael Metula, quando ele faz esse estudo de 2 anos, entre 2015 e 2017, ele, usando o canabidiol em crianças com transtorno do espectro autista. Então, ele vê que, assim, 30
0,1% tiveram uma melhora muito grande e 53% uma melhora muito importante, 53,7%. Isso daria um total de 83,8%. 84% dos casos responderam muito bem. 6,4% tiveram melhora, mas melhora pequena, e somente 8,6% não tiveram mudança na sua condição. Então, assim, você tem lá um efeito colateral, o mais comum foi a inquietude, a irritabilidade, porque quando a gente utiliza um componente com THC na infância, isso é muito comum, isso pode acontecer, de ter irritabilidade, mas taxas de eficácia em relação ao autismo muito altas. Né? Muito bem. Se a gente passar agora para esse estudo, que é também um estudo israelense, já que é um estudo mais novo, esse talvez é o estudo mais comentado em todos os eventos, os congressos, que é o estudo do professor Adi Aran, num estudo duplo cego, controlado por placebo, e aí usando um extrato de planta inteira e um canabidiol purificado. Né? São 150, eu vou mostrar aqui o desenho do estudo, né? Em que 50 crianças receberam placebo, 50 o canabidiol purificado, e 50 a planta inteira. E aí houve uma troca, né? Então, a cada 4 semanas, tá? O período de tratamento foi de 12 semanas, e havia uma troca. Quem usou placebo, usou o canabidiol puro, depois usa a planta inteira. Então, houve então essa diversificação. E nos resultados primários, o que a gente pode observar é que o canabidiol de planta inteira tinha estatisticamente significante uma eficácia em relação ao grupo placebo. Já o canabidiol purificado, ele tinha uma eficácia de 38%, mas não estatisticamente significante em relação ao grupo placebo. Isso indicando, então, nesse momento, né, nessa fase aí, nessa pesquisa, que o canabidiol de planta inteira, na verdade, o canabidiol full spectrum, ele seria mais adequado para o tratamento do autismo. O que vai ser depois, posteriormente, contestado, colocado uma interrogação por conta de novas pesquisas. Esse foi um artigo brasileiro, do grupo lá do Nordeste, em que também eles utilizaram a cannabis medicinal, tentando checar tanto a eficácia quanto a segurança do canabidiol enriquecido em crianças com espectro autista. E os resultados foram muito interessantes. Vejam, ele tem um resultado principal que é na comunicação social, na parte de interação social das crianças. Então, isso é algo muito comum. Os relatos de melhora da interação social, da comunicação social, tanto com crianças quanto adultos, quanto com terapeutas, quanto na escola, esses são relatos muito, muito comuns. Agora, eu vou querer mostrar para vocês um outro artigo que é exatamente esse. Esse rapaz ele fez um doutorado e ele fez uma revisão de literatura muito interessante. Por quê? Ele coloca que, assim, no transtorno do espectro autista, você tem distúrbios comportamentais e várias comorbidades, né? E, assim, o tratamento que é preconizado para o transtorno do espectro autista seria terapia comportamental associada a dois antipsicóticos que são liberados lá pelo FDA, que é o aripiprazol e a risperidona. Aí, o que ele fez? Ele foi para 8 bancos de dados diferentes e pesquisou tudo que estava escrito em relação ao canabidiol no tratamento do espectro autista. E aí vejam, toda essa revisão, ele aponta para uma melhora na comunicação social como sintoma central, como a gente acabou de relatar, mas também para comportamentos não essenciais. Então, aí vocês estão vendo autolesão, agitação, ataque de raiva, agressividade, irritabilidade,
e também questões ligadas a transtornos internalizantes, como a ansiedade. Você tem, claro, numa comorbidade de espectro autista com epilepsia, a ação importante, né? Problemas de sono, o próprio TDAH, que é muito comum estar comórbido com o transtorno do espectro autista, e a atenção. Nossa, é muito importante quando ele coloca 2 pontos aí nessa revisão. O primeiro é que, assim, um benefício adicional seria reduzir medicamentos que possam ter efeitos colaterais. Nós estamos falando de antipsicóticos que poderiam ter efeitos colaterais, e outra coisa que ele coloca é que é um tratamento adjunto, ou seja, ele, na revisão que ele fez, ele coloca assim: você pode utilizar o canabidiol junto com os tratamentos que já vinham sendo utilizados. E depois, posteriormente, até pensar na redução de algum medicamento, como ele cita, algo que possa estar gerando aí um efeito colateral. Esse é um estudo muito bom, muito importante também. A doutora Aurit Stoller, ela dirige esse centro para autismo lá em Tel Aviv, e aí ela quis entender o seguinte: qual que era a segurança do tratamento com óleo rico, um óleo enriquecido de canabidiol, em crianças e adolescentes com espectro autista. Então, o que ela fez? Ela checou vários exames complementares, como hemograma, glicose, ureias, transaminases, enfim. Ela fez uma série de dosagens e ela viu que o canabidiol enriquecido tem um ótimo perfil de segurança. Então, não seria necessário nenhum protocolo específico para você fazer o acompanhamento. Claro que a gente recomenda as coisas básicas, que seria o próprio hemograma, a creatinina na função renal e as enzimas hepáticas, pensando então no metabolismo hepático. Isso rotineiramente a gente faz a cada 6 meses, e dependendo do caso, uma vez por ano, você vai fazer. Mas, assim, sem grandes preocupações em relação à segurança da utilização dos canabinoides. E esse aqui é um estudo interessante, né? Porque esse é um estudo que está em andamento lá nos Estados Unidos, na Califórnia. A doutora Doris Trauner, ela está conduzindo esse estudo em espectro autista, utilizando canabidiol puro, o canabidiol, só o canabidiol que a gente fala isolado, né? Então, ela tem um produto lá que ela utiliza, e ela viu que ansiedade, depressão, comportamentos agressivos foram reduzidos somente no grupo com canabidiol isolado. Isso modifica um pouquinho a leitura que a gente faz da utilização do canabidiol, dos canabinoides, no transtorno do espectro autista. E aí, esse artigo agora desse ano, né, de Israel acaba saindo na frente aí novamente, né, porque o Ministério da Saúde diz que não precisa o paciente ter usado nenhuma outra terapia, nenhuma outra droga, nenhum outro medicamento antes, se você quiser estar utilizando os canabinoides. Ou seja, você poderia iniciar um tratamento com canabinoide. Isso para nós ainda não é uma realidade. Toda vez que a gente fala em tratamento adjunto, em estar mantendo as outras medicações, iniciando o canabinoide e posteriormente checando se mantém todo o tratamento, se a gente suspende alguma medicação, como a gente acabou de ver. E é interessante porque, em muitos casos, eles têm iniciado com canabidiol pensando efetivamente tanto na eficácia quanto na segurança dos pacientes. Então, é muito importante que já vários países possam se utilizar desse mecanismo, né? Muito bem. Aqui, pensando em epilepsia, né, a gente pensa aí
realmente nos produtos de canabidiol, lembrando que relatos seculares aí de séculos passados, quando eles falavam de cannabis, eles falavam principalmente do controle das crises epiléticas em indivíduos com epilepsia. E qual a diferença desse relato histórico lá de anos antes de Cristo, tal, para hoje? Porque eles utilizavam a planta, eles não sabiam exatamente o que tinha na planta. Hoje, com o estudo, depois que nós conseguimos isolar o canabidiol, isolar o THC, isolar os outros canabinoides, a gente começa a entender qual a eficácia desses canabinoides, né? E aí, claro que no início se falou sempre de canabidiol e de THC, tetraidrocannabinol. Então, na verdade, esses dois componentes não são os únicos. Hoje, você tem vários outros estudos, como eu já citei. E é muito importante que tudo isso possa entrar num estudo para verificar tanto a eficácia quanto a segurança. E hoje, uma preocupação adicional, que é a segurança a longo prazo, que hoje tem sido muito debatida. E aqui é exatamente isso que eu comentei, né? Nesse artigo, ele fala da dificuldade das pessoas aceitarem por conta do receio de efeitos a longo prazo, efeitos negativos, né? E aí, não só focando na utilização das síndromes epiléticas refratárias mais raras, nós tivemos aqui no estado de São Paulo a aprovação do canabidiol do SUS, no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, porém, com uma ressalva, né? O Sistema Único de Saúde, ele vai fornecer o canabidiol isolado, só o canabidiol puro, né, para as 3 síndromes epiléticas que foram descritas lá, que é o Dravet, o Lennox-Gastaut e a esclerose tuberosa. Esse artigo ele diz o seguinte: existem muitos indivíduos que com epilepsias menos graves, né, e que a qualidade de vida é afetada, e claro que você teria opção de estar utilizando, né? Então, assim, o importante na epilepsia é a presença do canabidiol, do CBD, né? Uma vez que os outros canabinoides eles vão funcionar quando eles estiverem na presença do CBD, porque existe aí uma interação favorável desses canabinoides com o CBD no controle das crises epiléticas. Agora, muito importante essa questão, porque hoje o protocolo ele coloca a epilepsia como utilização do canabidiol isolado, só o CBD. E os estudos continuam avançando no sentido de que o canabidiol enriquecido também poderia fazer parte disso. E aqui, exatamente falando sobre isso, né? Você tem aí um canabidiol enriquecido em epilepsias refratárias, né? Resistentes ao tratamento, e aí, assim, ele usa em 92 pacientes um produto, um óleo, na proporção de 20:1, um tempo de acompanhamento importante aí, né, de 19,8, mais ou menos 12,5 meses, a dose em torno de 11, de 4 a 38, mas a média aí em 11,3 miligramas por quilo por dia, né? E aí, a taxa geral, a redução mais de 50% de redução das convenções foram 54% e 9%, 8 pacientes, ficaram livres das convulsões. Lembrando, então, que é importante pensar no óleo enriquecido com canabidiol também. Vejam, esses estudos eles vão continuar, eles são importantes que eles continuem mesmo, no sentido de tentar esclarecer se o principal efeito antiepilético é do canabidiol, mas vejam,
muitas vezes o indivíduo com epilepsia tem diferentes comorbidades, ele tem muitas comorbidades. Isso vai implicar que muitas vezes a qualidade de vida dele, que não é somente controlar crises epiléticas, ela pode ser também afetada pelos outros fatores. E aí você vai ter que pensar num canabidiol enriquecido. Então, tudo isso é dinâmico, tudo isso é atual, tudo isso está sendo estritamente estudado, mas os guidelines, quer dizer, se a gente for seguir o guideline, se pensar lá na Associação Internacional ELAI, de combate à epilepsia, ele vai dizer, bom, olha, vamos utilizar o canabidiol isolado, assim como a Liga Brasileira de Epilepsia faz essa recomendação, o que não invalida os estudos com o canabidiol enriquecido. Muito bem. Aqui, lembrando, então, de interações medicamentosas. Em termos da epilepsia, vejam, a gente vai ter sempre um padrão, né, de interação que pode, por exemplo, com o valproato, por conta do efeito hepatotóxico, ou clobazam, que vai aumentar a concentração. Mas é importante que a gente possa entender que isso tudo vai ter que ser bem detalhado na anamnese. Saber se esse paciente tem algum histórico prévio, do ponto de vista hepático, do ponto de vista do fígado, e lembrando que o critério que é utilizado, eu vou usar aqui o exemplo do valproato, que está no trabalho. O valproato, a gente diz assim, não utilizar em crianças menores de 2 anos. Por quê? Por conta da imaturidade do fígado, a imaturidade hepática. Agora, a gente vai colocar uma frase. É proibido usar valproato antes dos 2 anos? É proibido usar canabidiol antes dos 2 anos, né? O canabidiol enriquecido? Não. Vejam, existe aí um cuidado adicional. Se você está numa situação que você precisa utilizar aquela substância, você vai se cercar de todos os cuidados. Você vai fazer toda a investigação da parte hepática, ver tudo que existe naquele momento em relação ao seu paciente e vai também monitorar isso com muito cuidado, porque você tem diante de si uma criança com uma imaturidade hepática e, ao mesmo tempo, você precisa lançar mão daquela medicação. Então, é muito importante que não é que a questão não é estar proibido. A mesma coisa quando você fala de interação, vamos pensar a questão do clobazam nas epilepsias. O clobazam é um benzodiazepínico muito utilizado, uma vez que ele controla muito bem todas as crises até mais refratárias, e aí se diz assim, puxa, mas ele está tomando clobazam e não vai poder tomar o canabidiol. Eu tenho pacientes que estão usando os dois. O que acontece é que pode haver um aumento do nível sérico, então, necessidade de você usar doses menores, tanto de um quanto de outro, para evitar efeitos colaterais como a sonolência. Volto a dizer, não é proibido usar junto, só o seu controle tem que ser maior. E assim como na maioria dos outros anticonvulsivantes, as drogas antiepiléticas, não há grandes interações com o canabidiol. Então, isso a gente pode tranquilamente utilizar dentro dos esquemas terapêuticos. Lembrando sempre das epilepsias refratárias que esses pacientes são polimedicados. O fato dele ser polimedicado levanta sempre para nós uma questão: puxa vida, será que eu não consigo suspender nenhum desses medicamentos? Por quê, gente? Nem sempre mais é melhor, nem sempre 3, 4 drogas antiepiléticas é melhor do que 2 drogas, do que uma associação em que as próprias drogas antiepiléticas se ajudam. Então, nós temos que ter em mente isso com a possibilidade da introdução do canabidiol, da redução dos outros efeitos. Aqui na faculdade,
a gente está trabalhando também com a questão da espasticidade. Na Faculdade de Medicina, nós temos uma pesquisa em nível de mestrado que está checando a espasticidade nas crianças com paralisia cerebral. É muito interessante porque algumas crianças com paralisia cerebral que têm epilepsia, que têm crises epiléticas, levaram que a gente pensasse, puxa vida, vamos ver, em termos da espasticidade, comparar o efeito do canabidiol enriquecido, o canabidiol full spectrum, né, versus o que se utiliza habitualmente para a espasticidade. E aí a gente tem nitidamente uma ideia do que vai acontecer, qual o efeito real, né, comparando o canabidiol com o baclofeno, que é a única droga mais eficaz que a gente utiliza na espasticidade. Então, em breve, acredito que vai sair uma publicação aí do nosso grupo pensando exatamente nisso. Bom, eu queria agradecer a atenção de vocês, deixar os meus contatos, lembrando que a Faculdade de Medicina, a sede da Associação Pan-Americana fica dentro da universidade, a universidade forneceu todos os recursos para que a gente pudesse fazer as ações da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide. Fica um convite aí para vocês conhecerem a Associação Pan-Americana e até se associarem por conta das atualizações, mas nós temos hoje uma disciplina dentro do curso de medicina, uma disciplina de endocrinologia, além do que nós estamos iniciando também um ambulatório de medicina canabinoide que vai atender pacientes que vão necessitar do fornecimento do medicamento. Isso também nós conseguimos junto lá à Faculdade de Medicina no ABC. Então, aqui fica meu convite, meu agradecimento e espero revê-los aí em outra oportunidade.